Ontem nós tivemos a estreia da Fórmula 1 lá em Vai Te Catar e, para minha surpresa, a corrida acabou sendo até melhor do que eu esperava. O que não é uma surpresa para ninguém, é que eu tô sempre aqui para poder salvar a sua segunda-feira com o nosso resumo ludibriado. Com o campeonato perto do fim, o pau já começa a quebrar desde antes da corrida. No quali, o Lewis Hamilton estava com a pole, enquanto o Supermax e o Galoshes tentavam abaixar suas voltas e roubar o lugar dele. Eis que Pierre Gasly, P4 até ali e que estava voando desde os treinos livres, passa por cima de uma zebra que danifica sua asa e, consequentemente, fura um dos pneus. Isso, inclusive, era só uma prévia do que a pista guardava para o domingo. Mas a gente vai falar disso depois. Por conta desse incidente, os fiscais do lado de fora estavam lá agitando as bandeiras amarelas, só que no volante dos pilotos não estava indicando nada. E aí, por conta disso, nem o Supermax nem o Galoshes tiraram o pé. Ainda assim, nenhum deles foi capaz de tirar a pole do Hamilton. Acontece que no dia seguinte, saiu uma punição para os dois por terem desrespeitado as bandeiras amarelas, né? O Bottas levou 3 posições e o Supermax 5, porque a bandeira do Supermax era bandeira dupla e não bandeira simples. Quem se deu bem nessa história foi o próprio Pierre Gasly, que sairia da primeira fila pela primeira vez na carreira. Além também do jovem Alonso, que também tinha ido muito bem no sábado e sairia da 3ª posição e com os pneus macios. Ou seja, o cara estava pronto para cometer o crime. Na hora da largada, Lewis Hamilton dispara na frente, fugindo da confusão. O Alonso e o Gasly brigam pelo segundo lugar, enquanto o Supermax salta várias posições e já chega na galera da frente logo na primeira curva. Ele toma um fechadão do jovem Alonso, que logo depois consegue passar o Pierre Gasly e assumir a 2ª posição da corrida. E você deve ter percebido que eu até agora não citei o nome do Galoshes, né? Pois é, porque o cara decidiu justo nessa corrida, em que ele largaria mais de trás, usar sua técnica secreta, a brochada Maximus. Ele largou tão mal e perdeu tantas posições que por um momento eu cheguei até a achar que ele já estava pilotando o carro da Alfa Romeo. Ainda na volta 5, o Supermax já tinha passado o Pierre Gasly e também o jovem Alonso, assumindo assim a vice-liderança da corrida. O problema é que, enquanto ele e os outros estavam lá brincando de trocar posição, o Lewis Hamilton já estava indo embora lá na frente, numa vibe muito parecida com a Fórmula 1 do ano passado. E aí, se a missão para o Supermax já era difícil, mesmo largando já na frente, que dirá tendo ainda que chegar no homem, né? E aí, enquanto o Valtteri Galoshes ia fazer amizade com a galera lá atrás, né, que vai ser companheira dele ano que vem, Chico Pires, que para variar foi muito mal no sábado, nem foi pro Q3, ia se recuperando e passando todo mundo. Só depois que o Toto ligou pro Galoshes e lembrou a ele que ele ainda está na Mercedes e ainda não foi para a Alfa Romeo, é que ele se lembrou que dava para acelerar um pouco mais e ultrapassar uma galera. E aí sim ele foi se recuperando. Em um determinado momento da corrida, praticamente todos já tinham feito a sua parada, exceto o próprio Galoshes, que provavelmente ia tentar uma estratégia de uma parada só. Com isso, ele já estava na 3ª colocação e tinha ganhado as posições do jovem Alonso e do Chico Pires. O problema é que ele acabou esticando demais a parada e lá pela volta 33, o pneu dianteiro esquerdo dele simplesmente estourou. De um jeito muito parecido, inclusive, como aconteceu com ele próprio e o Hamilton no ano passado, lá em Pedra Prateada, né? Como um bom finlandês, ele achou que era uma boa ideia meter um rally do nada, né? Foi lá na brita, andar um pouquinho fora do asfalto, né? Aí trouxe um monte de pedra para dentro da pista. Depois, sei lá, ele queria saber como que era ser uma vela de aniversário. Aí começou a jogar um monte de faísca na cara do jovem Alonso. Olha que lição de vida bacana, né, gente? Mesmo quando tá tudo dando errado, o cara ainda tenta se divertir. Que exemplo de ser humano. Aí quando o Chico Pires estava bem de boa lá na 3ª posição, a Red Bull se cagou toda de acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Galoshes e decidiu que ele deveria parar 2 vezes também, assim como o Supermax já tinha feito. Ou seja, o cara já tinha passado um monte de gente na largada. Aí teve que passar geral de novo na primeira parada. E agora os caras queriam que ele passasse todo mundo de novo, para conseguir um pódiozinho. Com essa parada dele, o jovem Alonso voltava para a 3ª posição, já que ele estava se arriscando nessa estratégia de parar só uma vez. O Chico Pires vinha atrás com pneus mais novos, passando todo mundo de novo, porque muitos também decidiram parar só uma vez, né? E aí quando ele tá para chegar no Ocão, o jovem Alonso passa um rádio para a equipe
pedindo que o Ocon, abre aspas, defendesse a posição como um leão. Ou seja, eu te dei uma vitória na Hungria, agora você que se vire para me dar esse pódio hoje. O problema é que lá na Hungria a pista é bem mais travada e mais fácil de se defender. Além disso, o jovem Alonso usou a sua técnica secreta do Diga Alonso, né? O Ocon tava com um carro pior, com pneus piores, sem poder abrir a asa e ainda tinha que segurar o Chico Pires, ou seja, coitado do menino, né? Ele fez o melhor que podia e tal, mas não segurou nem por uma volta e o Chico Pires passou que passou e seguia escalando o pelotão. E aí, como o Baldão parou mais uma vez, o Chico Pires herdou a quarta posição tranquilo e continuava na caça do jovem Alonso para conseguir de novo a posição no pódio. Até que na volta 51, Jorge Russo surge com o pneu esquerdo furado, o mesmo que afetou o Galochas antes na corrida. E aí, logo depois, na volta seguinte, a mesmíssima coisa acontece com o seu companheiro de equipe, Nicolas Latifi. Vamos recapitular até aqui. No quali, o Gaslindo se ferrou na zebra. Na corrida, o Galochas, o Jorge Russo e agora o Latifi com problemas no mesmo pneu, logo depois de passar na zebra. Ou seja, a única explicação plausível é que os sheiks também estavam com medo, assim como a gente, da corrida ser um porre total. E aí, sei lá, mano, eles decidiram colocar uns tapetes de prego, né, escondidos na zebra. Vai saber, né, se não pega alguém lá da frente, né, causa um safety car maneiro, né. E acabou rolando o safety car, mas foi o virtual, e faltando 3 voltas pro fim. E aí, enquanto o Jorge Russo conseguiu arrastar o carro de volta para os boxes e trocar os pneus, e ainda voltou na frente do ovo do gato de boxe, inclusive, Nicolas Latifi não conseguiu e acabou precisando ser guinchado. A corrida até recebeu uma bandeira verde novamente, mas já na última volta. Ou seja, com isso, Chico Pires não conseguiu chegar no jovem Alonso e recuperar novamente a posição do pódio. O Supermax ainda aproveitou para parar e colocar pneus macios, né, para poder garantir para valer a volta mais rápida, enquanto o Lewis Hamilton tranquilamente lá na frente ia para mais uma vitória e diminuía ainda mais a diferença para a liderança do campeonato. Com isso, tivemos o pódio, né, com o Hamilton, o Supermax e jovem Alonso, o primeiro pódio do jovem Alonso desde 2014, quando ele ainda estava na Ferrari, naquele primeiro ano da era híbrida, né? Quando a equipe tinha um espremedor de frutas no lugar do motor. Inclusive, o jovem Alonso, somente nessa sua volta para a Fórmula 1 nesse ano, já tem mais pódios que o Nicão Hülkenberg na carreira. Realmente é um fenômeno, rapaz. Chico Pires acabou precisando se contentar mesmo com a quarta posição, né? Já que a Red Bull estava se cagando do pneu dele também estourar. O Ocon, apesar de não ter segurado o Chico Pires, fez uma grande corrida também e terminou em quinto. O Mitsubishi Lance também foi muito bem, apesar de ninguém ter prestado muita atenção, e ficou em sexto. Comic Science ficou em sétimo, seguido do Charles Leclerc em oitavo. Baldão, que junto com a McLata nunca mais foram os mesmos depois da Rússia, ficou em nono e Sebastião fechou o top 10. Pierre Gasly, que largou da primeira fila, deve ter engatado a marcha ré na corrida, porque ele terminou na primeira fila de novo. Só que a primeira fila de quem não marca nenhum ponto, ou seja, ficou em 11º. Logo depois, em 12º, veio o Ricardão, que como eu já havia falado antes, né, a gente não pode elogiar, porque senão ele se afunda de novo. Né? E Yuri Tsunami terminou em 13º, depois a gente tem a dupla da Alfa Romeo, que vai curtindo as suas últimas corridas na Fórmula 1, com o Vovô Raikkonen em 14º e Jesus Italiano em 15º. Mick Chamequinho ficou em 16º e Jorge Russo, né, por conta do furo do pneu do ônibus dele, acabou terminando em 17º, mas como eu também comentei, ainda assim na frente do Ovão, que ficou em 18º, ou seja, em último. Nicolas Latifi abandonou, assim como o Valtteri Galochas, que até voltou depois do furo do pneu, mas o carro já estava zoado. A Fórmula 1 agora vai ter uma semaninha de descanso e volta daqui a 2 semanas para a penúltima etapa do ano, lá na estreia do GP dos Direitos Humanos, lá com o seu traçado de colher de sobremesa amassada. Do jeito que o carro do Lewis Hamilton tá cheirado na reta, parece que o favoritismo para essa corrida vai ficar com ele. Lembrando que se ele ganhar novamente e fizer a volta mais rápida e o Supermax ficar em segundo de novo também, nós iremos para a última etapa com os dois pilotos empatados em pontos. Ou seja, ainda pode ter muita emoção vindo por aí. E se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos. A gente se vê numa próxima, um abração, valeu e fui!